Oi pessoal, meu nome é Amanda, sou uma das monitores de anatomia e nesse vídeo eu vou introduzir alguns conceitos fundamentais para o funcionamento da disciplina durante o semestre. Vou começar dividindo o conteúdo em tópicos de aprendizagem. Primeiro vocês vão conhecer a definição de anatomia e posteriormente a posição anatômica, os planos anatômicos e a terminologia. A anatomia humana é definida como uma ciência descritiva, que estuda as estruturas que compõem o corpo em seus aspectos macroscópicos principalmente, fornecendo ferramenta para estudos clínicos e cirúrgicos. Como disciplina, ela pode ser dividida em diferentes maneiras. Para a anatomia regional ou topográfica, o corpo está organizado em segmentos ou partes. A anatomia sistêmica, como o nome sugere, organiza o corpo em sistemas. A anatomia clínica aplica o conhecimento anatômico à prática da medicina. A anatomia de superfície fornece informações sobre estruturas que podem ser observadas ou palpadas sob a pele. E a anatomia radiológica, seccional e endoscópica observa as estruturas do indivíduo vivo. Aqui na PUC estudamos anatomia topográfica e sistêmica, mas muitas vezes usamos também anatomia clínica. Além disso, na anatomia chamamos de normal aquilo que mais se repete, variação anatômica é o que difere do normal sem causar prejuízo, diferente de anomalia, que causa prejuízo. Já a monstruosidade é entendida como uma anomalia que torna o organismo incompatível com a vida. Agora que já sabemos sobre definição, vamos falar sobre a posição anatômica, um dos conceitos mais importantes que devemos aprender na disciplina. Isso porque ela permite que as descrições não sejam ambíguas e possam ser estudadas em qualquer região do mundo da mesma forma, independente do decúbito que a pessoa esteja. Nessa posição, o corpo está em pé, com a cabeça, os olhos e os dedos voltados para frente. Os braços estão ao lado do corpo, com as palmas das mãos também voltadas anteriormente. Os membros inferiores estão próximos e com os pés paralelos. Além da posição anatômica, é importante reconhecer os planos anatômicos, que também facilitam e padronizam a descrição das estruturas. São 4 planos imaginários: o plano mediano, plano sagital, plano coronal e plano axial. O plano mediano, ou plano sagital mediano, corta o corpo longitudinalmente, dividindo-o nas metades direita e esquerda. É esse plano que define a linha mediana da cabeça, do pescoço e do tronco. Os planos sagitais ou paramedianos, não representados na imagem, são planos verticais que atravessam o corpo paralelamente ao plano mediano. Os planos frontais ou coronais são planos verticais que formam ângulos retos com o plano mediano e dividem o corpo em parte anterior e posterior. Já os planos transversos ou axiais, também chamados de planos transaxiais, são horizontais, atravessam o corpo formando ângulos retos com os planos mediano e frontal e dividem o corpo em parte superior e inferior. Exemplos práticos da utilização dos planos anatômicos são alguns exames de imagem, como a ressonância magnética. Reparem que as 3 fotos representam o crânio, mas as estruturas são vistas em cortes diferentes. Nessa primeira imagem, vemos o plano sagital mediano. Essa segunda, o crânio foi cortado num corte coronal. E nessa terceira, em um corte axial. A terminologia anatômica internacional permite a comunicação precisa entre profissionais de saúde e cientistas do mundo todo. Ela lista os termos em latim e seus equivalentes em português. Muitos termos informam sobre o formato, tamanho, localização, função de uma estrutura ou sobre a semelhança entre 2 estruturas. Por exemplo, o músculo deltoide recebe esse nome por ter formato semelhante ao delta, que é a 4ª letra do alfabeto grego. Já o músculo levantador da escápula, como o nome sugere, tem a ação de levantar a escápula. Outro exemplo é o músculo bíceps braquial, cujo nome indica forma e localização, pois apresenta 2 cabeças, bíceps, e está na região do braço, por isso braquial. Embora a terminologia anatômica seja importante, é bom saber que na prática clínica muitos termos são usados por profissionais e pacientes
mesmo que não estejam na terminologia anatômica. Por exemplo, a artéria torácica interna é também conhecida como artéria mamária, um nome não contemplado na TA, mas bastante comum na fala de pacientes que fazem revascularização cardíaca e dizem ter uma ponte mamária. Epônimos também são bastante comuns na prática e geralmente indicam a pessoa que descobriu a estrutura. No entanto, eles não fazem parte da TA, e seu uso tem sido desencorajado, pois não indicam características das estruturas e nem sempre são acurados do ponto de vista histórico. Querem um exemplo? Se eu disser ligamento de Cooper, alguém tem ideia de onde encontrá-lo? Mas e se eu disser ligamento suspensor da mama? Concordam que esse segundo nome diz a função e o local do ligamento? Pois é, a TA é bem mais intuitiva que os epônimos. Portanto, é importante saber e conhecer os termos coloquiais e epônimos, mas eles não fazem parte da terminologia anatômica. Além disso, existem também as abreviações, que facilitam e agilizam a escrita em prontuários e textos. Então, vocês podem abreviar artéria, fascículo, ligamento, músculo, nervo, ramo, veia e os seus plurais, respectivamente. Existem também os termos de localização, sempre descritos conforme a posição anatômica e comparando duas ou mais estruturas. Podemos dizer, por exemplo, que a cabeça é superior ao pescoço, ou que a palma da mão é anterior ao seu dorso. Se pensarmos na parede abdominal, podemos dizer que a pele é superficial, o tecido adiposo intermédio e o músculo profundo. Quando pensamos em proximal, médio e distal, é sempre em relação à raiz de implantação de um membro. Podemos pensar, por exemplo, nas falanges proximais, médias e distais. Outro conceito é medial, mediano e lateral. Se pensarmos nas cristas sacrais, temos a crista sacral mediana, crista sacral medial e crista sacral lateral, e elas estão em relação ao plano mediano. Temos ainda dorso e planta, se pensarmos no pé, e o termo ipsilateral e contralateral. Ipsilateral é tudo que está ao mesmo lado, então temos o ombro direito ipsilateral à mão direita. Mas o ombro direito ele também é contralateral à mão esquerda, que está do outro lado. Também é importante conhecer os termos de movimento, isso facilita muito o estudo. Flexão indica curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Extensão indica retificação ou aumento do ângulo entre os ossos ou as partes do corpo. Com exceção dos dedos, a abdução significa afastamento do plano mediano e a adução significa aproximação desse mesmo plano. Na abdução dos dedos, o termo significa afastá-los. A rotação é o giro de uma parte do corpo ao redor do seu eixo longitudinal. A rotação medial interna aproxima a face anterior de um membro do plano mediano, ao passo que a rotação lateral ou externa afasta a face anterior do plano mediano. A pronação causa a rotação medial do rádio, de modo que a palma da mão fique voltada posteriormente e o dorso anteriormente. A supinação é um movimento inverso de rotação. A eversão afasta a planta do pé do plano mediano, girando-a lateralmente. A inversão move a planta do pé em direção ao plano mediano. Circundação é um movimento circular que consiste em uma sequência de flexão, abdução, extensão e adução, ou na ordem inversa. A flexão dorsal, também chamada de dorsiflexão, descreve a flexão na articulação do tornozelo. A flexão plantar curva o pé e os dedos em direção ao solo, como ao ficar na ponta dos pés. Oposição é um movimento no qual a polpa do polegar é aproximada da polpa de outro dedo. Reposição descreve o movimento de retorno do polegar da posição de oposição para sua posição anatômica. Protrusão é um movimento anterior, para frente. Retrusão é um movimento posterior, para trás. A elevação desloca uma parte para cima e a depressão desloca uma parte para baixo. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Aqui estão as referências utilizadas e espero que ajude vocês de alguma forma.